Abra sua Bíblia comigo, em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Amém, pode sentar. Ontem quem esteve aqui no primeiro dia do Game Over de janeiro, pôde sentir a presença de Deus neste lugar. Pôde literalmente sentir, palpável a presença de Deus neste lugar. Eu não sei quantos estavam ou não estavam aqui ontem, mas o que importa é que ontem o fogo foi aceso nos nossos corações. E se você estava aqui ontem, você tem por obrigação esta noite passar esse fogo adiante. Só que nós, como a igreja dos últimos tempos, como a última igreja reunida nessa terra, eu creio, Jesus está voltando. Não há mais tempo. Não há mais tempo para nós andarmos com os nossos próprios desejos. Não há mais tempo de a gente fazer as coisas da maneira que a gente acha que deve fazer. E por isso, nós estamos aqui hoje. Para que a gente possa ser liberto do nosso passado. E para que a gente possa andar em direção àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós acabamos de assistir uma peça realíssima, onde mostra claramente a igreja de Cristo dormindo. E quando a igreja de Cristo dorme, quem faz a festa é o nosso inimigo. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro, que Satanás, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma brechinha para nos atacar. Satanás, preste atenção, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, nos cercando, nos vigiando, esperando uma pequena brecha, para que ele possa nos atacar e nos devorar. Esse é o papel de Satanás. Satanás não está contente quando nós falamos que nós somos a igreja dos últimos dias. Satanás não está contente quando nós falamos que o fogo foi aceso e este fogo vai apressar a volta de Cristo. Ele quer confundir a igreja. Ele quer confundir a minha vida e a sua vida. E sabe como ele faz isso? Ele faz isso exatamente como nós lemos aqui em Tiago 1,14. Através dos nossos maus desejos. Em outras traduções, maus desejos está escrito como concupiscência da carne. Significa fazer a vontade da sua carne, da nossa carne, e não a vontade de Deus. Então olha como funciona a astúcia de Satanás. Satanás está ao nosso derredor, ele está nos vigiando, ele está nos aguardando. E no pequeno deslize nosso, ele entra. Para qualquer um. Para qualquer pastor. Para qualquer membro. Para qualquer levita. Para qualquer um. Não existe, entre aspas agora, patente que seja livre disso. Todos nós estamos sujeitos a recebermos uma seta de Satanás em nosso coração e nossa mente. Quer um exemplo? Hoje você chega lá, ou você encontra alguém mais tarde, e você vê que essa pessoa que muito tempo você não via, cristã, ou não cristã, se deu muito bem na vida. Puxa vida, olha, estudei com esse cara aí na primeira série, do sei lá da onde, e o cara hoje, nossa, tem um monte de coisa, e eu estou aqui ainda, não tenho muita coisa não. E aí, Satanás percebe isso, e joga uma seta de inveja no seu coração. A partir deste momento, a partir do momento que Satanás lança uma seta contra a nossa vida,
Só vai depender de você e de mim, para que essa seta entre, gere alguma coisa e acabe na morte. Ou não, ou se nós batermos isso e falar: Satanás, sai daqui, eu não preciso de nada disso, eu sou muito bem, muito obrigado Senhor, a minha vida está em suas mãos, o meu sustento está em suas mãos, então Pai, amém, glória a Deus pela vida dele. Mas o que eu quero dizer aqui hoje, é que as coisas de Satanás, elas vêm sutilmente, ela não vai entrar gritando e assustando ninguém, ela vai entrar sutilmente, ela vai entrar no seu sentimento, ela vai entrar em algo que você acha que está tudo certo. Imagina, não tem problema nenhum, o que é isso? Tranquilo, eu vou ficar aqui com a menininha, eu vou ali dar um outro beijo com a outra menininha, não, está tranquilo, isso daí todo mundo faz hoje, olha lá o ministério, o tamanho do ministério, eles também fazem. Cara, ou a gente tem parte com Deus, ou a gente tem parte com Satanás. Ou a gente vai vigiar constantemente as nossas vidas, ou a gente vai dar brecha para Satanás entrar e bagunçar toda a nossa história. E eu separei alguns exemplos esta noite, de homens e mulheres que sofreram as mesmas coisas que a gente sofre hoje. Alguns deles, infelizmente, não venceram, mas outros venceram, e nós vamos entender por quê. O primeiro exemplo que eu tenho é Adão e Eva. Eles estavam lá no jardim do Éden, e a palavra de Deus diz lá no comecinho de Gênesis, que Deus, Ele vinha todas as tardes passear no jardim com Adão e Eva. Agora para um pouquinho, pensa num negócio desse, pensa você olhar para o seu relógio e falar assim: rapaz, 3 horas, Deus está chegando. E aí ele chega, e aí você dá o braço para ele aqui e começa a sair assim, e começa a falar: Senhor, hoje eu coloquei nome naquele ali, coloquei macaco, tudo bem? Tudo bem, fica à vontade aí. Intimidade com Deus. Adão e Eva tinham intimidade com Deus, conheciam a Deus, caminhavam com Deus, mas eles receberam uma palavra do Senhor. Eles receberam a seguinte palavra: olha, vocês podem comer e fazer o que vocês quiserem neste jardim, só não comam desta árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E aí quando nós vamos começar a ler lá em Gênesis capítulo 3, começa a contar a história, quando Satanás, através da serpente, tenta Eva. E aí ele diz o seguinte lá: olha, Eva, pode comer, na verdade não é que você vai morrer não, o que vai acontecer com você, é que os seus olhos serão abertos. E aí, o desejo de Eva, a palavra de Deus diz que ela olha, e aquilo pareceu bom aos olhos dela, e agradável ao paladar. Sabe o que é isso? Desejo da nossa carne. A gente olha alguma coisa e fala o seguinte: poxa, mas isso não tem problema. Imagina, esse negócio aí meio careta de Deus aí, não sei o que lá. Não tem problema nenhum eu fazer isso, não tem problema nenhum eu sair de uma baladinha, não tem problema nenhum eu pegar um aqui, eu pegar outro ali. Entenda, que se Deus colocou na sua palavra e disse: jovens, sede santos, homens e mulheres, sede santos, se guardem, não cobicem o seu próximo. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para cada um de nós aqui. E o que nós fazemos é pegar essa palavra e falar o seguinte: ela é boa, mas eu vou guardar ela aqui no meu bolso. Aí lá na frente, quando eu estiver perto de casar, ou meio desesperado, aí eu resolvo o que eu vou fazer. Agora não, agora eu estou na boa, estou na pista e vou embora. A gente pega só aquilo que é conveniente para nós. A gente louva só aquilo que é conveniente para nós. A gente busca só aquilo que é conveniente para nós. E não fique preocupado, você não é o único, todos nós somos assim. A natureza humana é assim. Se nós não vigiarmos
24 horas por dia, nós vamos ser consumidos pela nossa carne. Nós vamos ser consumidos pelo nosso desejo. A palavra de Deus diz que Eva olhou o fruto. Primeiro ela deu ouvidos a Satanás. Ela olhou aquela árvore, e aquilo agradou aos olhos dela, agradou ao paladar dela. E sabe o que aconteceu? Aquele mau desejo, aquela tentação, virou um pecado, porque ela desobedeceu a Deus. E como nós lemos aqui em Tiago, uma tentação mais um pecado gera a morte. E naquele momento, onde a Eva pegou ali, e o seu marido também pegou e comeu, eles morreram. A palavra também de Deus diz lá continuando Gênesis 3, a partir do versículo 15, que quando eles comeram, os olhos deles foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Aí você fala assim, olha, tá bom, o que tem a ver isso? A guarda de Deus era tão grande na vida deles, a presença de Deus era tão grande na vida deles, a intimidade com Deus era tão grande na vida deles, que eles não sentiam falta de nada, nem de roupa. Eles eram puros, eles não precisavam de nada, além da presença do Senhor. E hoje nós louvamos, atualmente nós louvamos, a tua presença é tudo para mim, a tua presença é tudo para mim. Será que ela tem sido tudo para nós mesmos? Ou será que nós estamos como a noiva que nós acabamos de ver aqui, dormindo no colo de Satanás, sendo manipulado por Satanás, permitindo que ele entre dentro da nossa igreja, entre dentro da nossa vida, entre dentro do nosso ministério? Igreja de Cristo, vamos acordar, desperta. Precisam haver justos, para que a igreja desperte, para que a gente consiga apressar a volta de Cristo. E só se eu e você nos dispusermos a pagar esse preço. Que preço? O preço de sermos santos. É fácil? Não, não é fácil. Vai doer na carne? Vai doer na carne. Mas esse é o preço que nós precisamos pagar. Não é para qualquer um, mas é para os escolhidos do Senhor. E eu tenho certeza que nós somos escolhidos do Senhor. Se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa palavra, você é um escolhido do Senhor. E o Senhor conta com a sua vida, conta com a minha vida, para que a gente se santifique, busque ao Senhor, para que Ele possa vir. Você está disposto? Então pergunta para a pessoa do seu lado se ela está disposta. Nem me fala a resposta. Nem me fala. Um outro exemplo que a gente vê na igreja, caminhando um pouquinho, é a vida de Davi. A palavra de Deus, Deus diz em 2 Samuel, que um dia, depois de Davi já estar estabelecido no reino, como rei, como vitorioso, ele decidiu não ir para a guerra. E ao decidir não ir para a guerra, ele desobedeceu ao Senhor. Ele deu uma brecha para que Satanás, o nosso inimigo que anda ao nosso derredor, jogar uma seta nele. E aí a palavra diz que ele estava ali no seu palácio, e ele olhou lá para baixo, e viu uma linda mulher, Betseba. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Homens, principalmente, que têm os olhos mais rápidos, eu acho. Cuidado com seus olhos. Cuidado com seus olhos. Sabe aquilo que eu estou falando? E dá aquela... Cuidado com seus olhos. Isso não agrada ao Senhor. Mulheres, cuidado com seus olhos. Isso não agrada ao Senhor. Preste atenção. Isso não significa que vai passar um homem ou uma mulher e você não pode visualizá-lo e achar feio ou bonito. Isso significa que você não pode permitir que isso entre na sua mente e no seu coração. É diferente. Vocês entendem o que eu quero dizer?
Você pode achar uma pessoa bonita, não tem problema nenhum. Ponto, linda. Acabou. Passou, esqueci nem ser a cara. A partir do momento que você olha e você cobiça, a palavra de Deus diz que nós adulteramos. A palavra de Deus diz que nós adulteramos. Isso significa que se você é casado, você adulterou. Isso significa que se você é solteiro, você está cobiçando uma mulher de alguém. Você está adulterando também. Vocês entendem a gravidade? Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo da nossa carne. Mas esse não é o desejo do nosso Pai. E Davi naquele momento, ele olha para Betseba, acha ela bonita, mas deixa entrar um negócio no coração. E aí eu creio que a grande maioria de vocês conhece a história, mas a história final disso daqui, ou quase final, é que Davi manda matar o marido dela, Urias, que era um dos seus generais de guerra. Ele manda ele para frente da batalha, até que ele fosse morto, para ele poder ficar com Betseba, porque ele já havia se deitado com ela. Mas um dia, abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1, 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, e um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeira que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi, cheio de ira contra o homem, disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. Você é este homem, disse Natã a Davi. Aqui mostra mais uma vez quanto nós somos rápidos em olhar para alguém e julgar o pecado dele. Olha aquele irmão ali, misericórdia, olha o que ele faz. Olha aquela outra igreja, então misericórdia, olha o que eles fazem, ou o que eles deixam de fazer, etc, etc. Mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos para alguém e falamos: olha só que pecador, que adúltero. Só que nós continuamos olhando lá para quem passa na nossa frente. E o Senhor fala essa noite: esse pecador é você, esse pecador sou eu. Não se iluda, todos pecamos. Não se iluda, todos pecamos. Todos pecamos. E aí, continuando aqui. Então, versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o seu filho morrerá. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. O nosso Deus, Ele é tão amoroso, que Ele deu o seu filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, mas Ele continua sendo justiça. O que significa isso é que nós já estamos perdoados. Se nós nos convencermos essa noite que nós somos pecadores e pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. Só que nós poderemos ter consequências, sim. Uma pessoa que rouba ou que mata, ela pode ir para a prisão, ela pode aceitar Jesus, mas ela tem que enfrentar a prisão. Todo pecado nosso cometido gera algo no mundo espiritual. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor não olha mais os nossos pecados, é verdade, Ele não olha mais os nossos pecados,
mas a consequência dos nossos pecados é eterna. É fato. É fato. Então, quanto antes, quanto mais novos nós aprendermos a seguir ao Senhor, a sermos rápidos e termos um coração segundo o coração de Deus, mais rápido nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Davi, ele foi um homem pecador, ele foi um adúltero, ele desobedeceu a ordem do Senhor, mas quão rápido ele era para fazer essas coisas, ou impetuoso, rápido ele também era em se ajoelhar e falar: Deus, não tem problema, os homens que vão pensar o que quiser de mim, Deus, eu pequei contra o Senhor, e contra o Senhor eu não quero pecar. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós, essa é a atitude que o Senhor espera da igreja hoje. Pai, eu não posso pecar contra o Senhor, eu não sei o que o Zezinho ou o Luizinho vão falar de mim, mas o Senhor eu não posso desagradar. A contraponto de Davi nós temos Saul, o antecessor dele. Saul, a palavra de Deus diz aqui, alguns capítulos antes do capítulo 12, que Saul fez a mesma coisa, ele desobedeceu ao Senhor, porque ele deveria ir para uma guerra e exterminar todo mundo, mas ele salvou os bois e o rei. E quando o profeta chegou nele e falou o seguinte: você desobedeceu ao Senhor, sabe qual foi a resposta de Saul? Então, é que eu queria agradar o povo. E a partir daquele momento, ele foi destituído do seu cargo de rei de Israel. Porque a intenção de Saul não era agradar a Deus, a intenção de Saul não era levar realmente uma oferta ao Senhor, a intenção de Saul era aparecer bonitão na frente dos outros, apareceu ser o santarrão da igreja, e não existe isso. Sabe como é que chama isso? Máscaras. Nós usamos máscaras para vir para a igreja, nós usamos máscaras para ir trabalhar, nós usamos máscaras para entrar na nossa casa, nós usamos máscaras, faces diferentes. Mas o Senhor diz o seguinte: arranque essas faces, arranque essas máscaras, porque a minha igreja não pode ter máscara. A minha igreja tem que estar assim, ó, a rosto nu. Nós precisamos ser os mesmos, nós precisamos ser os mesmos, nós precisamos honrar a Deus aqui dentro da igreja, honrar a Deus na nossa casa, honrar a Deus na rua, honrar a Deus na nossa faculdade, honrar a Deus aonde nós estivermos. Só que graças a Deus, existiu um homem enviado por Deus, que resistiu a todos os pecados. Esse homem é Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor o mandou. Em Hebreus diz que ele resistiu a todos os pecados. Ele não pecou. Ele veio como homem, como eu ou como você, mas ele resistiu ao seu desejo carnal. E porque ele resistiu, porque ele não pecou, ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados. E essa noite, de novo, se você entender que você precisa muito mais de Deus na sua vida, você vai apelar para este Jesus, você vai apelar para este homem e falar: Jesus, eu reconheço o seu sacrifício naquela cruz, Pai. Eu sei que como o único homem que nunca pecou, que aguentou todas as tentações, o Senhor pode me livrar da morte. Todo desejo mau do nosso coração só vai levar a gente a uma morte, se nós deixarmos ele virar um pecado dentro de nós. Agora, se nós deixarmos, se nós não permitirmos que esse sentimento, essa seta entre no nosso coração, ela não vai entrar. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a nossa posição, igreja. Esta é a nossa posição. Resistir ao diabo, resistir às nossas vontades, resistir às tentações, resistir aos maus desejos. Porque se nós resistirmos, ele vai fugir de nós. E aí sim,
nós seremos fogo nesta terra. E aí sim nós vamos levar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa cidade, dessa nação. E aí sim nós vamos apressar a volta de Cristo. Mas dentro da igreja de Cristo, nós não podemos mais cultivar pecado. Dentro da igreja de Cristo não pode mais ter inveja. Dentro da igreja de Cristo não pode haver mais mentira. Nós somos um corpo. E um corpo bem ajustado edifica. Um corpo não ajustado destrói. Feche seus olhos agora. Fale com o Senhor. Busca Ele. Eu sei que não é um caminho fácil. Mas se você estiver disposto, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra de Deus diz aqui em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está entre nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Peça perdão pelos seus pecados. A palavra diz lá em Jó que Jó era um homem íntegro, e ele intercedia pelos seus filhos, pelos pecados que eles nem haviam cometidos ainda. Peça ao Senhor agora. Se você talvez você não encontre nada, fala, não, mas eu estou para a igreja, não, mas eu estou aqui, não, eu venho, eu faço, eu fui, eu fiz. Faça como Davi fez. Pai, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Pai, sonda o meu coração, Pai. Pai, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Pai, eu quero representar o Senhor nesta terra, eu quero representar o seu nome nesta terra. Pai, eu quero realmente implantar o seu reino aqui. Pai, eu quero que o seu reino venha nesta terra e a tua vontade se cumpra aqui como é cumprida nos céus. Ele busca corações abertos. Ele busca corações abertos, dispostos a pagar, dispostos a deixar o mundo, dispostos a pagar esse preço em santidade. Santidade é o que o Senhor espera da igreja. Uma igreja santa, imaculada, pura. Ele só vai voltar quando essa noiva estiver assim. Ele só vai voltar quando ele encontrar homens e mulheres, uma igreja pura, um remanescente fiel. Um remanescente fiel que vai lutar contra o mundo, que vai lutar contra os padrões religiosos, que vai lutar contra o mundo gospel, que vai lutar contra tudo que foge à palavra de Deus, tudo que foge àquilo que o Senhor nos deixou. Não se contente mais com esse mundo, não se contente mais com a sua vida, não se contente mais com os minutos de oração que você tem durante o dia, não se contente mais com o tempo que você passa dentro da igreja, não se contente mais com isso. O Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo de intimidade. O modelo perfeito de intimidade é o modelo que Adão e Eva tinham. Caminhar conosco no nosso dia, nós podermos vê-lo, caminhar com Ele, sentir a tua presença não só num culto, não só num louvor, mas sentir a presença dEle dentro do carro, sentir a presença dEle dentro de casa, sentir a presença dEle trabalhando e falar, Senhor, a tua presença está neste lugar. O Senhor não está trancado dentro de uma igreja. O Espírito Santo do Senhor vive dentro de nós, e esse fogo tem que arder. Esse fogo tem que arder.
contente mais. Não se contente mais com o seu padrão. Não se contente mais. Não se contente com os limites impostos pela sociedade. O nosso Deus não tem limites. O nosso Deus não precisa cumprir as regras, as leis da física. Os nossos Deus não precisa, Ele não precisa. Ele faz tudo sobrenatural. Eu gostaria de orar com você agora. Eu gostaria que você, que realmente entende essa palavra, você que realmente deseja algo mais no seu coração, talvez você que deseja voltar ao Senhor essa noite, talvez você que fala assim: não, eu preciso que esse fogo arda novamente no meu coração. Eu tenho sido um crente de cadeira, eu tenho vivido dentro de um clube social, eu vou para a igreja porque meus amigos estão lá. Esqueça, o Senhor quer ter intimidade com você essa noite. O Senhor quer te levar a um lugar mais profundo, e é esta noite que isso vai começar. Em nome de Jesus, você que deseja, fique em pé agora. Fique em pé agora. Vai falando com o Senhor. Você que deseja mais de Deus, você que deseja mais de Deus, você que realmente deseja pedir perdão pelos seus pecados, você que deseja um encontro verdadeiro com o Senhor, fique em pé agora. Essa não é uma atitude qualquer. Essa é a atitude de um homem, de uma mulher, renovado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vai falando com o Senhor. Senhor, Senhor, olha aqui a tua igreja, Pai. A tua igreja reunida neste lugar, Pai. Pai, encontre aqui corações abertos e dispostos a receber do Senhor. Pai, encontre aqui, meu Pai amado, homens e mulheres que querem ter uma transformação, que querem viver uma nova vida. Durante a noite, sem Esther ter falado absolutamente nada, a Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir. Olha o poder da nossa intercessão. Olha o poder do jejum. Olha o poder da união da igreja quando nós oramos, nos juntamos para orar por um propósito. Ela não precisou abrir a boca dela na primeira noite. O Senhor foi lá, no lugar dela. Que os anos vão passando. Eu fico imaginando Deus dos céus olhando para a terra e falando para esse povo: eles vão sair agora do deserto e eles vão rumo à terra prometida. E quando eles chegarem lá, eu tenho isso para eles. E eles foram retardando disso acontecer.